Uma vez aprisionaram aqui Ló e Abraão ficou sabendo. Ele foi lá, juntou o servo dele e foi guerrear. E aí ele libertou Ló e a cidade, né, de Sodoma e Gomorra e tal. E na volta ele encontrou com esse Melquisedeque. A Bíblia fala que Abraão encontrou no Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Como é que ele era sacerdote? Se não existia ainda, se não foi ainda imposto o sacerdócio. Né? Então, aqui eu vou fazer uma ponte. Às vezes eu li um livro chamado Fator Melquisedeque, e ele explica como em várias culturas do mundo existe um ponto de ligação, que pode ser o dilúvio, que pode ser em várias tribos da África, esse ponto de ligação entre o Deus que a gente conhece hoje e o Deus regional deles, fazendo uma ligação, um dia existia uma profecia que ia chegar um cara com um livro dourado que ia mostrar o caminho espiritual para ele e acalmar ele dos deuses. Aí o cara chega lá, um missionário chega lá e vai abrir a Bíblia, né? O sol reflete e aí a profecia se cumpre no cara. O cara começa a pregar de Jesus e a tribo inteira se converte. Mas isso não é um nem dois, não. São vários versículos. Inclusive na China, pelas letras lá, teve um missionário que estava meio frustrado porque não conseguia converter ninguém. E um dia ele estudando o alfabeto chinês, não é que ele chama, mas aqueles desenhos chamam ideograma, são pensamentos. Né? Não é igual nós, que tem letra. Aquilo ali vão se combinando e vão fazendo frases. Mas tipo assim, um bichinho daquele significa justiça, o outro amor, o outro é paz. E ele estudando, tem mais de 250 os chineses. Ele estudando isso, ele pegou e disse lá que uma letra lá era o barco, que não sei o que, do dilúvio, que não sei o que, não sei o que. Aí mostrando Jesus. E o povo lá aceitou Jesus por causa disso. Lá na China. Vários e vários outros. Aí eles passaram a procurar muitos outros. Então, assim, o que o livro queria dizer? Que em várias culturas diferentes, que nunca se viram, existe algum ponto onde Deus deixou para que aquele povo se convertesse a Ele. Então, igual Melquisedeque. Existe uma linha teológica que fala que Melquisedeque é uma tipologia de Jesus, né? Sacerdote, né? Rei. Né? E esse livro, quando eu li ele me fez eu pensar diferente, né? Com relação a algumas coisas assim. Eu achava que quem não tivesse a Bíblia e seguisse Deus nos nossos padrões ia ser salvo. Eu tive a concepção mudada através desse livro. Inclusive, ele conta a história dos Incas aqui na América do Sul, dos Incas. Um cara lá que era o filho do rei lá, que adorava o Deus Sol era o mais forte. Um dia ele olhando o sol lá, entrou uma nuvem e tampou o sol. Aí ele falou assim, não, isso aí não pode ser o Deus mais forte. Como é que uma nuvem pode tampar o Deus mais forte? Então ele chegou até a comentar isso com os sacerdotes e com os príncipes dele. Mas ele não trouxe isso ao povo. E ele ficou, dizem alguns historiadores, que ele ficou à procura desse Deus, o Deus mais forte. Que inclusive é que quando Paulo vai andando e lá na Grécia fala assim, esse aí é o altar do Deus desconhecido. Foi uma lenda que existia na Grécia, onde teve uma peste lá e os deuses começaram a castigar. E eles ofereceram sacrifício para todos os deuses. E continuou a peste lá, a doença. E aí ele conversando com um filósofo lá, pegou e falou assim, rapaz, será que não tem nenhum Deus aí que a gente esqueceu? Aí o outro filósofo lá sorriu e falou assim, faz um altar aí e oferece ao Deus desconhecido. Essa é a história de Atos lá, que quando ele fala, ao Deus desconhecido. E aí Paulo pega, vê essa oportunidade e começa a pregar para eles. E o evangelho é propagado lá na Grécia, dessa forma. E ele chama isso de fator Melquisedeque. Fazendo uma correlação aqui com Sodoma e Gomorra, não só apenas, mas grande parte da ira de Deus é com relação à perversão sexual que existia nessas cidades. Não que era só isso, mas existia uma grande perversão sexual. E com
Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, Deus manda os anjos na frente e fica conversando com Ló. Quando chega em Sodoma, a Bíblia fala que os homens daquela cidade quiseram ter relações sexuais com os dois anjos que estavam na casa de Ló. E Ló ofereceu as filhas dele para os homens deixar os homens em paz, né? Isso era costume da época, né? Se tu abrigar algum forasteiro, tu tinha que respeitar ele. Inclusive, isso não foi respeitado, né? Porque eles não respeitavam nada, em Sodoma e Gomorra. Inclusive, quando Abraão foi libertar Ló dos reis lá que tinham subjugado eles, ele livrou a cidade todinha, não foi só Ló, que ele destruiu os reis. E hoje, assim, fazendo uma correlação com a atualidade, existe uma coisa chamada ideologia de gêneros. Não vou falar da questão homossexual. Para mim, como cidadão, qualquer um pode optar pela opção sexual que quiser, como cidadão. Você tem que respeitar, e como cristão você tem que respeitar. Mas nós, pelo amor de Cristo, e que o amor de Cristo teve nos iluminado, não quer dizer que você vai concordar com aquela atitude dele, mas você vai falar do amor de Jesus para ele. Então, nem se fala da questão que houve na parada gay, né? Aquilo ali eu acho que foi um absurdo muito grande. Você imagina Deus como é que ficou. Teve gente que enfiou o crucifixo no ânus, criança pelada lá no meio de todo mundo lá, e aquela algazarra toda. E, por exemplo, os Estados Unidos, que é quase 100% cristão, grande parte da homossexualidade está lá, né? A maior indústria pornô parece que é de lá, não sei dizer o certo, mas é muito forte lá. Então você vê que Deus destruiu a cidade. Um dos motivos são essa perversão sexual. E hoje está se tentando colocar, impor nas escolas a ideologia de gênero. Não existe mais homem nem mulher, existe criança. E a criança, se for homem, se for do sexo masculino, se ela quiser ir no banheiro feminino, ela pode ir no banheiro feminino. Se ela é uma menina e quiser beijar uma menina ou um menino, que um menino já é um absurdo, porque não tem idade, porque isso aqui é mais ou menos os alunos do segundo ano. Meu filho tem 7 anos. Eu não vou ensinar para ele que beijar uma criança, que beijar uma menina é certo. Ele não tem idade para isso. Você não vai entregar um carro para o seu filho que não tem a maturidade. Eu não vou falar para ele sair beijando a menina, não. Posso até brincar, né? Falando, tirando sarro de alguém. Mas eu nunca vou chegar e vou falar para ele, falar assim, meu filho, você tem que beijar fulano, você tem que pegar ciclano. Não, porque ele não tem idade, ele não tem maturidade para isso. A idade que ele está vivendo é outra. Então, o governo quer nos impor isso, a ideologia de gênero. Não é mais errado, né? Estão ensinando, pessoal, sexo para crianças de 7 anos. Pelo amor de Deus. Se isso que a gente está vivendo não for parecido com o que viveu Sodoma e Gomorra, eu não sei o que. E a gente, como cristão, a gente não deve reprimir, ter ojeriza a pessoas que são homossexuais. Mas vocês têm que amar. Você tem que amar, assim como aquele que te ofende, assim como qualquer uma pessoa que te faz mal. Entendeu? Você não pode ter medo disso. Você tem que ter amor pelas pessoas, você tem que amar ele. Amar teu próximo. Se você fosse homossexual, você gostaria que alguém viesse te bater porque você é homossexual? Alguém tivesse preconceito contra você? Não. Então, esse é um dos mandamentos, né? O segundo maior mandamento, né? Amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. Se coloca no lugar dele, você queria ser tratado da forma como eles são tratados. Isso também não dá liberdade para eles fazerem o que eles quiserem na frente de todo mundo, porque da mesma forma que uma criança não pode beijar, você não pode sair beijando sua esposa, se agarrando com ela em qualquer lugar também. E assim, isso assim, essa questão é falada com relação aos ativistas, né? Que é uma coisa um pouco mais além disso, né? Eles querem impor, porque chega até a usar de violência. Mas está muito parecido com o que foi vivido em Sodoma e Gomorra. Tá. Aí Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac cresce, é o segundo filho, era para ele herdar